Fala pessoal, bora falar do episódio 1158 de One Piece. E aqui uma daquelas viradas que te faz parar pra pensar como é que eu não percebi isso antes. Pois é, a gente continua com os 5 originais, Luffy, Zoro, Sanji, Nami e Usopp, completamente perdidos. Tudo ali parece errado, roupas de gigantes, um castelo feito de blocos, árvores que claramente não são árvores de verdade. E aí entra uma bizarrice real, um cara muito grande montado num gafanhoto maior ainda. Pois é, os caras tentaram arrancar qualquer explicação dele, mas ele não entrega quase nada. Só o que ele dá a entender é que eles estão na Terra dos Deuses. Ele cita o Deus Gato, o Deus Coelho, que o Luffy, o Zoro e o Sanji cozinharam, né? E que aquela terra é domínio do Deus Sol e cita uma área proibida. Pronto, aí acabou. O Luffy ouve Deus Sol, área proibida e já era. Dispara em linha reta para aquela região. Enquanto o resto ainda tá tentando entender o que tá acontecendo, ele já sai correndo, por instinto. Ele só sabe que tem que ir para aquele lado lá. E aí é que ele vê uma figura vindo na sua direção. Ele tenta desviar, mas não dá. Daí ele decide que vai passar por cima. E BUM! Bate num espelho e o espelho quebra, o céu racha junto e é aqui que tudo vira. Porque detrás daquele céu não tem nenhum céu. Tem uma grade, e atrás da grade um cômodo gigante. O castelo, as árvores, o reino inteiro, tudo aquilo é falso. É um diorama, um cenário montado. Eles não estavam em Elbaf, eles não estavam em um ambiente real. Eles estavam dentro de alguma coisa. E quando tudo isso cai, tudo faz sentido ao mesmo tempo. E a partir daí o caos acelera. Tem os Guardiões do Tempo, uma luta rápida, Luffy ativa o seu primeiro Gear 5, seu Gear 50 em Elbaf, né, no arco de Elbaf. E o grupo domina a situação. Pega um mapa e foge montado no próprio Deus Gato, que protegia o lugar. Só que antes de tudo isso acabar, ele aparece, o Taos do Deus Sol. A gente não sabe quem ele é ainda, mas é uma presença absurda e claramente ele tá muito irritado porque destruíram o mundo dele. E aqui a gente tem uma mudança completa na leitura, porque não parece um deus, não é um deus. Parece alguém brincando de Deus. Mas Cassiano, por que esse espelho quebrando e esse céu rachando aqui, ele não é só um plot twist? Obrigado, Nathan, nossa enciclopédia One Piece. Você tocou num ponto muito interessante, que podemos fazer uma leitura simbólica dessa cena. O que acontece? O Luffy, ele sai correndo, né? Tem todo o contexto que o desafio, tudo é muito atrativo para ele. Ele vai correndo e vê, parece ser uma outra pessoa, só que no fundo é ele. Há um reflexo e ele bate e se rompe. Nesse rompimento, essa rachadura, podemos fazer uma associação, olhando para o inconsciente, do mecanismo do retorno do recalcado. Até você comentou, ele se transformou em Nika, né? O Gear 5, logo ele volta. Então é muito possível fazer essa leitura desde o interesse em ouvir o Deus Sol e esse reflexo. Podemos ler o consciente e o inconsciente ali se encontrando e rachando, porque o conteúdo recalcado, ele vai por um outro lugar, ele vai para dentro, ele vai para o fundo, ele vai para o inconsciente. Quando falamos em recalque, falamos em inconsciente. Então não é fácil para ele vir à tona. Realmente, às vezes precisa de um esforço, de uma força, de uma rachadura que ele vai aparecendo. Então, simbolicamente, vi isso no episódio. Ou seja, o Luffy começando a acessar, ou vai começar a acessar, aquilo que está lá no fundo, que está recalcado. Que o recalque precisa dessa brecha para aparecer. E ali, claro, é o Deus Sol, que não é Deus Sol, nós sabemos disso, né? Que tá perseguindo eles. E talvez isso indique que o Luffy vai entender um pouco melhor desse passado, dessa história. De Nika, né? Quando se transforma, a sua personalidade muda. Então é possível que tenhamos alguma conexão maior, talvez ele com mais poder ainda, mas esse encontro que acontece aí neste episódio deu Luffy indo ao encontro dele mesmo, e de toda essa dinâmica aparece o Deus Sol, e por todo esse simbolismo esse episódio é sensacional, e vamos esperar as confirmações. O que tudo indica é que o Luffy vai se conhecer melhor. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe e ative as notificações para não perder mais conteúdos aqui do canal. E até a próxima.